quinta-feira, 14 de maio. Na edição de hoje, você vai ver o secretário municipal de saúde de Ji-Paraná fala sobre o caso do adolescente que morreu com suspeita de meningite. Ele estava internado no município. Foi um caso isolado que alarmou toda a população de Ji-Paraná na segunda-feira, mas podem ficar tranquilos. A Agência de Defesa Sanitária abre inscrições para oficinas gratuitas que serão realizadas durante a Rondônia Rural Show. As atividades são voltadas para produtores rurais, estudantes e profissionais do setor agropecuário. E depois de 3 anos fora do ar no estado, a rádio CBN Amazônia está de volta a Rondônia. A estreia, que está prevista para acontecer no dia 25 de maio, no município de Ji-Paraná, durante a Rondônia Rural Show Internacional. As principais notícias do estado, ao vivo, para toda a região central e Vale do Guaporé, no seu Jornal de Rondônia, segunda edição, que já está no ar. A Prefeitura de Ji-Paraná inaugurou hoje o novo prédio do Serviço de Atenção Especializada. A estrutura reformada e ampliada busca garantir mais privacidade e conforto aos pacientes. O SAI é referência no atendimento de pessoas diagnosticadas com HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, oferecendo consultas, exames e medicamentos de alto custo. São todos aqueles que precisam, que são diagnosticados com doenças sexualmente transmissíveis, são atendidos e tratados aqui no SAI. Temos um medicamento aqui mesmo, vou dar um exemplo, que custa R$21 mil, que trata a hepatite B. Então, são medicamentos de alto custo, né? Que os pacientes, além de vir consultar, além de trazer o diagnóstico, já sai daqui também com um medicamento para o seu tratamento. O atendimento psicológico, o acompanhamento farmacêutico e os testes de prevenção ajudam pacientes a recuperarem a autoestima e enxergarem uma nova possibilidade de vida. Os pacientes, quando chegam aqui, eles chegam arrasados, entendeu? Eles passam pela psicóloga, eles já saem de outra forma. O nosso acolhimento começa desde a recepção, desde a limpeza. Nós somos uma família aqui dentro. O paciente que entra, que não sai, ele realmente se sente acolhido. Além de um espaço mais moderno e adequado, a expectativa é oferecer mais conforto tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam na unidade. Uma obra desde 1993, que ela foi iniciada, durante esse período nunca tinha passado por uma reforma. Então nós reativamos o SAI, revitalizamos, para além de dar um conforto, uma estrutura melhor para a nossa população, que atende hoje em média 5 mil pacientes anuais, 2.500 pacientes são de Ji-Paraná. E além disso, nós temos agora a sala com o nosso psicólogo, uma farmácia própria abastecida, e o que a gente pede aos nossos profissionais que aqui estão, que estão recebendo pacientes para tratamento, os pacientes que procuram o SAI, o Serviço de Assistência Especializada, pacientes que estão em estado de vulnerabilidade. A mensagem que eu tenho a dizer é que tem jeito sim, que o SAI também está aberto para as pessoas que querem fazer a prevenção, tomar profilaxia PrEP, para as pessoas que tomam a medicação, vocês vão poder abraçar, vocês vão poder amar, vocês não vão ser limitados pela medicação, a medicação deixa a imunidade lá em cima. Então venham, não desistam, nós estamos com vocês, o SAI ele é um legado. A população de Alvorada do Oeste terá a oportunidade de participar de uma importante ação de solidariedade neste sábado, dia 16. É a campanha de coleta de sangue do programa Doe Sangue Salve Vidas. A ação será realizada na UBS Maria Lúcia, antiga Casa da Gestante, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, com o apoio da Prefeitura Municipal. O objetivo da campanha é reforçar os estoques de sangue da Hemorrede Estadual, que são fundamentais para atender pacientes em cirurgias, tratamentos médicos, acidentes e situações de emergência. A doação de sangue é um gesto simples, mas capaz de salvar muitas vidas. Para doar é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar um documento oficial com foto e seguir os critérios básicos exigidos para a doação.
E uma professora do adolescente que morreu na última segunda-feira em um hospital de Ji-Paraná com suspeita de meningite é o segundo caso suspeito da doença que está sendo investigado em Rolim de Moura. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela está internada no Hospital Regional de Cacoal. O quadro de saúde dela é estável e o caso será concluído após a confirmação do diagnóstico. A secretaria informou ainda que há uma suspeita inicial de meningite bacteriana. No entanto, o tipo da doença ainda não foi confirmado porque os resultados dos exames seguem pendentes. A previsão era de que o laudo saísse na quarta-feira, mas até o momento o resultado ainda não foi liberado. E sobre esse assunto, nossa equipe conversou com o secretário de Saúde de Ji-Paraná, Cristiano Ramos. Ele explicou que o adolescente ficou internado na UTI em isolamento, sem riscos de transmissão da doença. Vamos ouvir. Quando ele chegou para cá, ele já não estava mais transmitindo a meningite. Então, foi a meningite tipo B, que ela não é transmissível igual a viral. Então, foi um caso isolado que alarmou toda a população de Ji-Paraná na segunda-feira, mas podem ficar tranquilos. Infelizmente, a criança veio a óbito, ela já não estava mais no isolamento, ela já estava sendo tratada, já não transmitia mais a meningite. Então, criou-se especulações aqui no município que era uma pandemia ou tinha vários casos. Então a população pode ficar tranquila, como a gente já falou em vários sites, em várias entrevistas. Foi um caso isolado que infelizmente a família, o paciente veio a óbito e ele tinha um agravante que ele era um paciente de 14 anos e era obeso. Então foi o que agravou mais o seu óbito. Para saber mais sobre esses casos, pode acessar o site do G1 Rondônia. Intervalo chegando e na volta, o Senado retoma a obrigatoriedade de exames médicos em processos de renovação da CNH. Nós voltamos já. Estão abertas as inscrições para 11 oficinas técnicas promovidas pela Idaron durante a Rondônia Rural Show. As atividades serão realizadas entre os dias 25 e 29 de maio no mini auditório da Bovinocultura e são voltadas para produtores rurais, estudantes e profissionais do setor agropecuário. As inscrições podem ser feitas no site que aparece aqui na sua tela. As oficinas são gratuitas e têm vagas limitadas com emissão de certificados. Entre os temas abordados estão trânsito agropecuário seguro, prevenção à influenza aviária, raiva animal, pulverização aeroagrícola, inspeção sanitária e doenças que afetam a pecuária. Além das capacitações, a Idaron também vai promover o 8º Fórum Estadual para manutenção da zona livre de febre aftosa sem vacinação, reunindo produtores e representantes do agronegócio para discutir estratégias de biosseguridade e defesa sanitária animal. E devido ao aumento expressivo no fluxo de veículos na BR-364 durante o período da Rondônia Rural Show, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização em Ji-Paraná na semana do evento. Segundo a PRF, durante os dias da feira, é registrado um aumento de 78% nos sinistros graves. Os horários com maior índice de acidentes são no fim da tarde, das 4 da tarde às 7 horas da noite, na saída de visitantes do Parque de Exposições. As principais causas do acidente, segundo a PRF, são falhas humanas, como acessar a via sem observar outros veículos, ausência de reação do condutor e ultrapassagem em local indevido. Ainda conforme a corporação, maio é o mês com o maior número de mortes no trânsito em Rondônia. A operação vai contar com reforço no efetivo e fiscalização voltada ao combate de infrações de alto risco. A PRF orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos, evitarem horários de pico, realizarem a manutenção preventiva dos veículos e usarem cinto de segurança e, principalmente, não consumir álcool se for dirigir. E falando em trânsito, o plenário do Senado aprovou a medida provisória que prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação de Bons Condutores. Apesar da redução da burocracia, o texto aprovado retoma a obrigatoriedade de exames médicos.
O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro para facilitar o processo de renovação da CNH de bons condutores. Para ter direito ao benefício, o motorista precisa cumprir alguns critérios, como não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses, não ter infrações de trânsito registradas no documento no mesmo período e estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores. Os senadores aprovaram um texto que mantém o objetivo central da proposta, de reduzir a burocracia e os custos. Houve uma mudança relevante, no entanto. Os parlamentares retomaram a obrigatoriedade do exame de aptidão física e mental para renovar a habilitação. Segundo o senador Doutor Irã, a medida era necessária por questões de segurança. Dos 18 aos 50 anos, como era a ideia inicial, a gente achou que ali poderiam acontecer várias intercorrências na saúde do condutor que inviabilizariam a condução de um veículo e a gente não detectaria isso ao longo de sua vida, colocando em perigo a vida deles e a de outrem. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, quase 1 a cada 3 sinistros nas rodovias federais tem como causa questões relacionadas à saúde física ou mental dos motoristas e que ignorar a importância de realização dos exames seria um erro. Na média nacional, 27,8% dos sinistros são causados por questões de saúde. Contudo, alguns estados estão acima dessa média. O maior índice do país é o de Roraima, com 35% dos acidentes causados por fatores de saúde. Ainda na região norte, aparece o Pará acima da média, com mais de 30%, Acre na mesma média nacional, além de Rondônia com 27,4% e Tocantins com 27,3%, perto do índice geral. Abaixo da média ficam o Amapá, com 25,4%, e o Amazonas, com um pouco mais de 22%. A realização dos exames de aptidão física e mental, eles são fundamentais para que essas pessoas que são condutores, os motoristas, tenham a capacidade avaliada de tempos em tempos para que a segurança no trânsito aumente, né, e não tenha decorrência de tantos sinistros de trânsito como nós temos visto, né, nas estatísticas nos últimos tempos. A regra da renovação automática não vale para os condutores com 70 anos ou mais, nem para aqueles que, por recomendação médica, precisam reduzir o prazo para a realização dos exames. Já os motoristas com 50 anos ou mais terão direito a apenas uma renovação automática. Os valores dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica deverão observar preço público fixado pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. E o governo federal deve prestar um auxílio financeiro a produtores e importadores de gasolina. O objetivo é conter a subida do preço do combustível. O prolongamento da crise no Oriente Médio levou o governo federal a adotar novas medidas para enfrentar os efeitos da guerra sobre os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Até então, essas medidas estavam focadas sobretudo no querosene de aviação, no gás de cozinha e no óleo diesel. Agora, o governo anunciou a primeira ação para enfrentar também a escalada do preço da gasolina. Será concedida uma subvenção, ou seja, o governo vai transferir dinheiro federal diretamente para importadores e produtores nacionais de gasolina, para aliviar um pouco o preço. Essa subvenção será de, no máximo, 89 centavos por litro de gasolina. Esse valor corresponde ao que o governo arrecada de tributos federais sobre cada litro desse combustível. Mas, inicialmente, a previsão é que essa subvenção fique em torno de 40 a 45 centavos. A medida vem justamente no momento em que a Petrobras se prepara para anunciar um reajuste no preço da gasolina. De Brasília, Wellington Lopes. A subvenção para a gasolina vai ter uma validade de 2 meses e pode ser prorrogada pelo mesmo período. O governo também sinalizou que vai renovar o subsídio ao óleo diesel, já que o mesmo vence no final desse mês de maio. A seguir, a volta da Rádio CBN Amazônia para todo o estado de Rondônia. Agora são 6h22, nós voltamos já.
Já de volta com seu Jornal de Rondônia, segunda edição, e uma nova legislação do governo federal passa a definir regras mais rígidas para produtos derivados do cacau. A mudança exige mais cacau na composição e quer evitar que o consumidor seja enganado por produtos que apenas parecem chocolate. É mais clareza para o consumidor. A mudança ajuda a diferenciar o chocolate original dos produtos que apenas têm sabor de chocolate. Consequentemente, esses chocolates eles vão conter mais cacau, vão mudar o seu sabor, vão ter um sabor melhor, um aroma melhor e com menos ingredientes que antes eram colocados em maior quantidade. A nova legislação muda as regras para produtos vendidos como chocolate. Para receber essa classificação, o produto precisa ter pelo menos 35% de sólidos de cacau. O chocolate em pó também passa a ter exigência mínima de 32% de cacau. Já o uso de outras gorduras vegetais fica limitado a 5% da composição. As novas regras também determinam mais transparência nas embalagens. Os rótulos deverão informar o percentual total de cacau presente nos produtos. A versão anterior era um pouco vaga demais sobre o que é chocolate, as definições e o que poderia ter ali dentro daquele chocolate. E essa ela já é um passo que é um pouquinho melhor, um pouquinho mais claro do que a anterior, trazendo porcentagens de cacau mais específicas, definições mais específicas, e super importante também limitações do uso de outras gorduras, né? Tem uma quantidade máxima de outras gorduras a serem utilizadas. Além de que, super importante, essa legislação ela também vai ajudar a evitar a confusão do consumidor. A nova regra também pode impactar o preço dos produtos nas prateleiras. Isso porque o cacau, principal matéria-prima do chocolate, está mais valorizado no mercado. Para os chocolateiros artesanais, a regulamentação representa mais valorização do trabalho de quem produz chocolate com mais teor de cacau e mais qualidade. A gente se sente mais valorizado, onde a gente já entrega um produto com mais teor de cacau, com mais qualidade, onde cuidamos desde os processos da amêndoa até a barra final, entregando para o consumidor final um produto com mais transparência e de qualidade. Com o chocolate artesanal, essa legislação ela não vem com um impacto muito forte, porque a gente já faz tudo isso e muito mais há muito tempo. O que vem é buscando frear a queda na qualidade dos chocolates que a gente vinha notando nas prateleiras daquela chocolataria mais convencional que a gente é acostumado a ver nos supermercados, né? A norma também proíbe que produtos fora dos padrões utilizem expressões ou elementos visuais que possam confundir o consumidor. A expectativa é de mais transparência nas embalagens e mais qualidade para quem consome chocolate. Mudando de assunto, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia anunciou a prorrogação das inscrições para o Campeonato Rondoniense de Juniores. O prazo inicial encerrava na semana passada, mas com a prorrogação, os clubes ganharam um tempinho maior. As inscrições se estendem até o dia 16 de maio, sábado agora. O coordenador das categorias de base da federação, José Natal, conversou com a nossa equipe e traz os detalhes. Até atendendo a alguns pedidos de clubes, nós prorrogamos até o dia 16 o prazo para inscrição. Estamos bastante felizes com o número de inscritos, a gente vai estar divulgando posteriormente, mas a nossa meta ainda vai ser alcançada. Eu tenho certeza absoluta que até dia 16, os clubes que ainda não fizeram o procedimento, que tem um procedimento a fazer, certidão negativa, uma série de coisas que depende dos clubes conseguir, né? Então, com certeza, até 16, mais clubes vão se inscrever e vai ser o maior campeonato sub-20 da história do futebol de Rondônia.
Lembrando que agora a competição dá 2 vagas na Copa do Brasil, né, Natal? Pois é, 2 vagas na Copa do Brasil, era apenas uma, né? Agora 2 vagas. Na verdade, essa vaga ela é muito importante para o segundo clube, porque vai estar colocando seus jogadores na vitrine do futebol brasileiro. Então, mais um trabalho do nosso presidente Heitor Costa, do nosso diretor Bruno Costa, ter conseguido mais essa vaga para o nosso futebol. O nosso futebol, a cada dia que passa, Fábio, está crescendo bastante, em especial na categoria de base. E Rondônia recebeu oficialmente a nova fase da CBN Amazônia. O lançamento foi realizado em Porto Velho, reuniu empresários, autoridades e convidados em um café da manhã promovido pela Rede Amazônica Rondônia. A proposta é ampliar a cobertura jornalística no estado, com foco em informação, prestação de serviço e debates sobre diversos temas regionais. Antes do lançamento oficial, um momento para abençoar o mais novo meio de comunicação da capital. E o estúdio da CBN recebeu o arcebispo Dom Roque Palocci para um ato religioso que reafirma o compromisso do grupo. O evento reuniu autoridades, representantes de diversas empresas e idealizadores do projeto na sede da Rede Amazônica em Porto Velho. Então é um prazer realmente ter novamente a CBN, trazer notícias nesse momento que a gente tem muito de fato ou fake, quando a CBN é o exemplo de fato, trazer a notícia verdadeira. Isso é muito importante para o desenvolvimento, é importante para a indústria, é importante para o Rondônia, é importante para o Brasil. E a CBN é uma rede reconhecida por ser séria, atual e comprometida com o desenvolvimento de uma sociedade. Então Rondônia volta a ter um status de uma comunicação séria e que nos ajudará certamente a fazer o melhor da informação. A CBN Porto Velho chega como a 6ª emissora da CBN Amazônia. Durante o evento de apresentação, o CEO do grupo Rede Amazônica destacou que a rádio traz um diferencial para o estado, com uma proposta voltada à informação de credibilidade, análise e prestação de serviço. Onde você estiver no estado de Rondônia, você estará ouvindo a CBN Amazônia Porto Velho, desde que você tenha acesso à internet ou alguma rede de celular. Então, a gente, a partir do dia 25, agora de maio, efetivamente terá a CBN Amazônia Porto Velho no ar, com toda essa gama de serviços, notícias, sejam locais, sejam regionais, sejam nacionais, notícias não só de Porto Velho, notícias de absolutamente todos os rincões aqui do estado de Rondônia. Isso também mostra para a gente e fala para a população a importância de não medir esforços aqui na Amazônia. Se a gente quer, nós como Rede Amazônica, queremos uma Amazônia mais integrada e desenvolvida, a gente vai fazer do jeito que dá, sempre pensando no melhor para a população e como que a gente consegue levar essa informação de qualidade, que é coisa que a CBN vem fazendo junto com a Rede Amazônica por muitos anos. A proposta também busca aproximar ainda mais os ouvintes dos acontecimentos da região e valorizar os assuntos locais. E a rádio vai muito além de notícia, é uma rádio que fica 24 horas no ar, de ao vivo. Então aqui nós vamos ter 3 horas de jornal, mas aos sábados a gente tem uma programação que vai ter um pouco de notícia, um pouco de empreendedorismo, de agronegócios, de esporte. É uma rádio muito forte no esporte, né? A gente faz uma transmissão diariamente de futebol carioca, Libertadores, a Copa. Você vai poder acompanhar também na Rádio CBN. De acordo com o gerente de jornalismo da Rede Amazônica Rondônia, a chegada da CBN também representa o fortalecimento do setor, com espaço para debates, entrevistas e temas de interesse regional. A gente vai tentar entender e explicar para o público o que de fato está acontecendo, com o apoio de colunistas, com o apoio de especialistas e pessoas que de fato estão construindo a história de Rondônia. A gente vai entender tudo isso e vai passar isso para as pessoas. A gente vai ter aquela notícia do dia a dia, rápida, ligeira, e vai ter também aquela análise mais apurada, com mais atenção, feita por profissionais especializados naquela área.
Agora, com o lançamento feito, é só aguardar a estreia que está prevista para acontecer no dia 25 de maio, no município de Ji-Paraná, durante a Rondônia Rural Show Internacional. E aqui, no estúdio, em Porto Velho, toda a equipe já está preparada para a grande estreia. A jornalista Elaine Santos se junta ao time de âncoras da CBN Amazônia e destaca que a prioridade é trazer conteúdo local de qualidade para os ouvintes de Rondônia. Chega, o coração acelera. Eu que comecei no rádio lá atrás, em 2004, aí mais de 20 anos de atuação no jornalismo, e a rádio é uma paixão, né? Para você saber de tudo em tempo real, sintoniza aí na rádio CBN, que é a informação mais confiável, e a gente está te esperando para vir conosco, embarcar nessa jornada. O jornalista e âncora do Jornal da CBN, Milton Jung, veio a Porto Velho para participar desse momento, que marca a volta da CBN a Porto Velho. Ele destacou a importância da rádio para o Estado. E quando se tem uma marca como a CBN investindo em rádio aqui nessa região, é uma demonstração clara da força deste veículo. E é importante também para a sociedade toda, porque é o investimento no jornalismo profissional que se faz fundamental no momento em que as pessoas precisam dialogar mais e com informação correta, bem apurada, que é o que o jornalismo faz. Então já pega seu celular e baixa o aplicativo agora para não esquecer depois, tá bom? Você já vai poder ouvir a rádio a partir do dia 25. E o Jornal de Rondônia, segunda edição, fica por aqui. Lembrando que você pode rever nossas reportagens acessando o Globoplay. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.